Hoje, culto livres. Eu agradeço ao Senhor a oportunidade de estar aqui servindo. Feche os seus olhos. Pai santo e querido, Senhor, nessa noite o Senhor tem uma palavra para derramar no meu coração, no coração dos meus irmãos, Pai. E desde já eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito de distração. Pai, que cada palavra derramada aqui, Senhor, possa multiplicar, frutificar. Que a palavra possa ser, Pai, uma palavra de confronto, mas também uma palavra de encontro. Onde possamos, Pai, nos sentir abrigados, confortados, esclarecidos, iluminados. Porque a sua palavra é que pode nos mudar, nos iluminar e nos levar, Pai, a lugares espirituais onde a gente ainda não esteve. Eu peço ao Senhor, Pai, que os ouvidos estejam atentos ao Teu Espírito Santo. E peço ao Espírito Santo que esteja no domínio da minha mente, das minhas impressões, das minhas capacidades intelectuais, da minha fala, dos meus sentimentos. E que o Senhor possa, Pai, comunicar através da minha vida aquela mensagem que o Senhor preparou para esta igreja e para as pessoas que terão acesso a esse conteúdo em algum momento. Que essa palavra, Pai, que não volta vazia, ela possa alcançar, por misericórdia, a vida daqueles que precisam ser alcançados. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Abre aí sua Bíblia, projeta a sua Bíblia, no livro de 2 Samuel, capítulo 14, a partir do versículo 33. Hoje nós vamos falar do coração que maquina o mal. O coração que maquina o mal. Será que o meu coração maquina o mal? Será que o seu coração maquina o mal? Como a gente deve se colocar diante daqueles que maquinam o mal contra as nossas vidas? Qual é a visão da palavra, a visão do nosso Pai a respeito disso? Então foi Joabe ao rei e assim lhe disse. Então chamou Absalão e ele se apresentou ao rei e se inclinou sobre o seu rosto em terra diante do rei, e o rei beijou a Absalão. Continuando no 15. E aconteceu depois disso que Absalão fez aparelhar carros e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei, a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava-o e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Amém, igreja? Agora você vai lá no livro de Provérbios. Provérbios 6, a partir do versículo 12. Provérbios 6, a partir do versículo 12. O homem mau. Tem tradução que vai falar do filho de Belial. O homem mau, o homem iníquo, tem a boca pervertida. Acena com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Por isso a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Sem que haja cura.
Esses são os 2 textos que nós vamos usar de base hoje, sem embargo de outros que a gente for falando aqui ao longo da ministração. Amém? Eu vou começar pelo 2º texto. O livro de Provérbios, todo mundo sabe que é um livro muito badalado, muito lido, muito reproduzido. E eu confesso para vocês que esse versículo, numa leitura corriqueira, para falar a verdade, eu estava numa sala de espera de um exame que eu tinha que fazer, lendo o livro de Provérbios, me chamou a atenção, falando daquela pessoa perversa, daquele coração mau. Até aí tudo bem, inclusive esse provérbio aí, esse capítulo, ele é muito falado, mas me chamou a atenção quando disse assim: por isso a sua destruição virá repentinamente. Falei, opa, sabe quando o Espírito Santo te dá aquela cutucadinha? E fala, você já tinha visto isso aí? A destruição virá repentinamente, subitamente. O que é subitamente? De uma hora para outra. Repentinamente é o tal do nada. Do nada, vem a ruína. Do nada vem a ruína. Subitamente, repentinamente, de surpresa. Aí eu falei assim, nossa, será que eu estou entendendo isso mesmo? É isso mesmo, produção? É isso mesmo. E aí eu perguntei, para o Espírito Santo. Nós estamos fazendo um trabalho aqui de muita conversa com o Espírito Santo, não é, igreja? Não é? Eu perguntei e falei, Espírito Santo, me dá um personagem, um homem bíblico, uma história bíblica, uma mensagem bíblica, que me traga à mente um homem que maquinou o mal. Quem é que maquinou o mal para ser destruído de uma hora para outra? E o Espírito Santo respondeu, Absalão. Eu falei, vou lá conferir se é isso mesmo, produção? Porque pode ser imaginação da minha cabeça, Tem gente que fala com o Espírito Santo, mas está falando consigo mesmo. A gente passa por isso, Tem que passar, testificar. E aí nós vamos à história de Absalão. Vamos lá à história de Absalão. O nome Absalão quer dizer filho da paz. Ironicamente, filho da paz. Coisa que ele não semeou na vida dele foi paz. E Absalão, ele era o filho mais velho de Davi. Essa história, nesse trecho que a gente leu, é posterior a uma outra situação. Davi tinha um filho chamado Aminon, uma filha chamada Tamar. Aminon abusa sexualmente de Tamar. Absalão fica invocado com a situação, incomodado, principalmente porque o pai dele não fez nada. Diante da situação de um filho abusar sexualmente de uma filha, Davi não fez absolutamente nada, não tomou nenhuma atitude de correção em relação a Aminon. E Absalão ficou tranquilinho, e aí já vem na igreja. Para quem tem filho aí, mais de um, eu falo que, glória a Deus, eu só tenho uma, porque eu não sei o que é ter 2, 3, para você ficar se policiando, para não dar privilégio a um em detrimento de outro, não ser injusto, não errar a mão com um, ser conveniente para o outro. A gente tem que vigiar. A Bíblia é cheia repleta de ensinamentos envolvendo tratamento diferenciado entre irmãos. Davi fez isso. E aí Absalão maquina com muito ressentimento, porque atrás de um coração que maquina o mal, existe um ressentimento, uma mágoa. Ainda que a outra parte não necessariamente tenha feito alguma coisa. Quantas vezes as pessoas maquinam o mal contra as nossas vidas, sem que a gente possa sequer precisar o porquê, sem que a gente sequer possa alcançar o motivo de tamanha revolta em relação à nossa vida. O inimigo, ele usa pessoas para levantar o mal contra as nossas vidas. E Absalão, legitimamente, se sente incomodado, mas ao invés de Absalão ir ao pai, exigir do pai, colocar para o pai que era um homem justo, um homem conforme o coração de Deus, ao invés dele se colocar diante do pai e falar, como o rei pode fazer uma coisa dessa?
Como é que o meu irmão Aminon abusa da minha irmã e o senhor não faz nada? Como assim? Né? Pediu uma satisfação, ele não fez isso. Ele guardou aquilo. Ele assassinou Aminon e ele foi expulso de Jerusalém. Ele correu para outra cidade na Síria. Ele foi para longe. E lá ele ficou, né, muito tempo exilado. Houve um arranjo por parte de um dos generais lá de Davi, Joabe, para que Davi ficasse emboscado nas próprias palavras e visse, né, concluísse, sem ter muita alternativa para fazer diferente, de que ele deveria trazer Absalão de volta. Absalão volta com a autorização de Davi e, primeiro, ele fica isolado. Davi não aceita ficar cara a cara com ele. Ele faz uma chantagemzinha emocional usando o mesmo amigo que engendrou o sistema para que o rei o admitisse novamente em Jerusalém. E aí nós lemos a partir daí que o rei fica cara a cara com Absalão, né? Aí Absalão se coloca humildemente, né? Arrasta, né? Coloca a cara no pó, né? Mostra aquela cara de arrependimento e falso. E aí Davi beija Absalão. E a partir dali, Absalão começa a agir de uma forma bastante curiosa. Por quê? Em momento algum, Absalão, nesse trecho onde ele está, depois vocês podem ler os capítulos seguintes, porque eu estou tentando dar um sobrevoo aqui bem rapidinho. Absalão, nesse trecho aqui, ele não chega para as pessoas que estão procurando, né, o julgamento, né, lá, procurando o socorro do rei, né, se fosse hoje seria despachar com o rei, né? Ele não chega e fala, esse rei é péssimo, esse rei é horrível. Ele não faz um ataque direto. Ele só se coloca disponível. Ele se coloca disponível, né? Ele vê uma pessoa em necessidade e se apresenta lá, todo gentil, cheio de cortesia, todo bonzinho. Tenham cuidado com as pessoas boazinhas demais. Né? A pessoa boazinha demais, que você olha para ela, gente, você não vê traços de nenhum tipo de fraqueza nela. Todos nós temos fraquezas, todos nós temos espinho na carne. Mas vocês já repararam que tem gente que toda vez, pelo menos com você, né? Toda vez que você chega para ela, ela está sorrindo. Sim, doce, né? Uma doçura. É pau para toda obra. Né? E você tem que pensar muitas vezes, pedir ao Espírito Santo para mostrar a verdade. Fala, Senhor, me mostra a verdade. Me mostra quem é essa pessoa de verdade. Porque as aparências enganam. Absalão colocou a cara no pó, aceitou o beijo do pai e ficava na porta esperando alguém aparecer. E a palavra vai falar que ele até beijava as pessoas. Está me lembrando político em véspera de campanha. Né? Promete tudo, acolhe todo mundo, aquela coisa toda e tal, aquela acolhida. Cuidado, cuidado, igreja. Bajulação é baseada na vaidade que nós temos. O bajulador, ele conta com a sua vaidade, com a minha vaidade. Ele conta que você é vaidoso e ele sabe exatamente onde é que ele mexe para você ficar servindo de massa de manobra dos outros. Porque esse povo que ia lá na porta, lá, era massa de manobra. O que é massa de manobra? É uma galera que você tem que conquistar a seu favor para tomar o poder. Foi isso que ele fez. Né? Falar o que o povo quer ouvir, né? O povo está fragilizado, então eu vou oferecer isso e aquilo, prometer mundos e fundos, acolher todo mundo, dar um abraço a todo mundo. Né? Se fosse um contexto de política, eu estou falando do contexto de política, mas você pode pensar em outros contextos, até no seu trabalho. Né? Nas suas amizades, pessoa que está sempre sorrindo, aí você vai, fala bobagem, mete o pau no marido, aí é amiga. Houve ir para Hebrom, foi para Hebrom, e lá ele declarou, vamos dizer assim, a República Livre de Absalão. Né? Ele pediu que todos o declarassem rei. Isso foi alastrando no território, foi alastrando a ponto de Davi ter que deixar Jerusalém. Absalão foi para Jerusalém, tomou o lugar do pai,
teve relação sexual com as esposas, com as concubinas, no terraço à luz do dia, concretizando uma profecia que o profeta Natã entregou para ele, que aquilo que ele fez em secreto ia ser feito à luz do dia, para que todos vissem, e ele seria a vítima, né? Já que ele teve aquela história lá daquele adultério com Betseba. E aí, tem uma parte muito interessante, porque Davi foge, amargurado, pesado, mas Davi ora, Davi busca no Senhor a resposta. E Davi faz uma oração, porque ele descobre que aquele homem, que era o principal conselheiro dele, Aitofel, que era ninguém mais, ninguém menos do que o avô da mulher com quem ele adulterou, né? O cara ficou lá na moita, esperando a hora certa de dar o bote, né? Virou o conselheiro de Absalão. E aí Davi ora ao Senhor e fala: Senhor, torne loucura os conselhos de Aitofel. E de fato, Absalão se atrapalha. Ele tinha vários conselheiros, vários puxa-sacos, devia ser um homem muito vaidoso. A Bíblia fala que ele era um homem lindo, que a beleza dele era uma coisa estonteante, que não havia homem mais bonito em Israel. E fala inclusive do cabelo dele, que ele cortava o cabelo uma vez por ano e que pesava algo assim considerável. Então, quer dizer, o cabelo dele era grande e muito cabelo, então ele tinha que cortar porque pesava o cabelo dele, de tão bonito que devia ser, né, a cabeleira e tal. Enfim, estou contando isso só para falar que a Bíblia nos dá indícios de que ele era um homem vaidoso, né? Beleza é algo que apresenta inúmeras provações para a pessoa. Uma pessoa bonita fisicamente, ela tem que vigiar demais, 2, 3, 4, 5 vezes mais do que o outro que às vezes está na simplicidade, né, de uma beleza física que não é estonteante. É mais fácil. Beleza traz prova, riqueza traz prova, né? Não é só o lado bom, tem o lado da aprovação também. E uma pessoa muito bonita, normalmente ela vai gerando uma vaidade nela, ela tem que vigiar, né? Então, a Bíblia fala que ele é bonito, não é para a gente saber que ele tinha um homem bonito em Israel. Era para saber que a pessoa já tinha tendência, né? Como um bom vaidoso, ele aceitava também a bajulação de quem estava em volta. E aí, ele se perde no meio dos conselhos, ignora o conselho que deveria ter sido acatado, opta por uma estratégia errada, uma estratégia de guerra. Aí eu já estou falando de guerra, porque ele tinha que ir para cima de Davi para matar, para acabar com Davi, o exército dele e tudo mais. Ele escolhe a estratégia errada, perde a batalha, e aí vem o repentinamente de Absalão. Como é que foi o repentinamente de Absalão? Absalão morreu de maneira estúpida. Estúpida. Ele ficou agarrado num galho de árvore. Ele ficou agarrado num galho. E aí, ele já tinha um ferimento, eles foram e deram, né, o golpe de misericórdia, e ele foi morto. A vida dele acabou de ser ceifada. Mas quem prendeu Absalão foi uma árvore, foi ele mesmo. Ele mesmo se prendeu. Ele mesmo caminhou para o fim. E repentinamente, do nada. Se alguém falasse assim, eu fico imaginando nessa época, alguém falasse, Davi, né, na imaginação, né, nos pensamentos, ele projetando que ele fosse realmente ser vencedor, que ele ia conservar o reino, ele devia pensar em várias formas do filho dele poder vir a óbito, né, vir a morrer em batalha, ou que o filho fosse fugir. Mas eu acho que nem um grande escritor com um nível de imaginação bem aguçado poderia imaginar um homem desse, com a audácia dessa, né, se levantar contra o próprio pai para tomar o reino, fosse ser surpreendido por um galho de árvore. Subitamente, repentinamente. O que isso nos mostra? O que isso nos ensina? Eu poderia ficar aqui falando para vocês de como nós temos a tendência a nos envolvermos em situações de engano. Especialmente quando a gente julga o outro pela nossa régua. Davi julgou Absalão pela régua dele. Como ele era bom, como ele era leal,
como existia uma emoção de pai. Por isso as emoções são muito perigosas. A gente tem que evitar vigiar as nossas emoções. Existia uma emoção, não existia? Ele não estava lidando com um inimigo qualquer. Davi nunca foi trouxa. Você lê a história em 1 Samuel, 2 Samuel, Davi nunca foi um idiota. Porém, nesse caso, o adversário era o filho dele, o filho mais velho dele que já tinha perdido Aminon, que já tinha visto Tamar ser vitimizada numa violência sexual. Então, eu creio que o envolvimento emocional e o nosso hábito de julgar o outro pela nossa régua, pela nossa ética, pela nossa moral, possa nos conduzir a situações muito, muito, muito enganosas. E nisso nós temos que vigiar. Isso é o óbvio, não é, igreja? Isso todo mundo já sabe, não sabe? Que a gente tem que vigiar o nosso coração. Que quando a gente vê uma pessoa boazinha demais, uma pessoa que eu gosto muito, alguém me fazendo uma proposta, alguém trazendo algo assim, gratuito demais. É claro, pode ser uma bênção? Pode, nós não temos que ver cilada do inferno a cada passo que a gente dá, né? Mas nós temos que lembrar que as ciladas do inimigo, elas são o quê? Astutas. O apóstolo Paulo fala, astutas ciladas. Não são ciladas óbvias. O inimigo, ele nunca vai usar uma cilada óbvia, a não ser que você seja um cristão muito fraquinho. Porque quanto mais fraquinho você for, mais óbvia vai ser a cilada. Agora, se você for um cristão de envergadura, se você já tem um outdoor lá no inferno com a sua cara, né? Você pode ter certeza que a cilada vai ser com um nível de sofisticação preparado para você. Amém? Infelizmente, é isso, né? Então, por isso que a gente tem que vestir a armadura. Muito bem. Mas eu não estou aqui para falar isso. Eu estou aqui para perguntar para você, e para mim também. Nós maquinamos o mal? Ou será que nós somos todos anjinhos? Será? Pensando que existe da nossa parte o mínimo de compostura, eu acredito e tenho fé que dentro de uma igreja, né, dentro de pessoas que têm um alinhamento com a palavra, eu não vou encontrar indivíduos que de forma deliberada, direta, coloca pedra de tropeço, ele é lançado fora. Não é isso que a palavra fala? Eu creio no meu coração que entre irmãos nós não temos essa prática de colocar o pé para o outro cair. Mas eu me pergunto, igreja, até que ponto nós não percebemos que o outro vai cair, que existe uma casca de banana no caminho e nós ficamos silenciosos. E é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Muitas vezes, quando a gente fala de maquinar o mal, a gente está imaginando aquele estereótipo, né? Aquele indivíduo, aquele modelinho que faz as coisas de sacanagem, com requinte de crueldade, que bola uma estratégia do inferno, que põe o pé na frente, se precisar põe uma pedra, se precisar põe um laço, joga uma seta. Mas eu me pergunto, igreja, até que ponto nós não colocamos o pé, mas nós percebemos que a pessoa está indo em queda e não falamos nada? Seja dentro da igreja, seja na sua família, seja no seu trabalho. E aí eu falo para vocês, pastora, mas nós não estamos fazendo nada. A pessoa que foi caminhando com os pezinhos dela, problema é dela, não é isso? Só que nós temos que entender que nós servimos a um Deus que conhece o nosso coração, que esquadrinha o nosso coração, que Ele, inclusive, diferencia as nossas intenções. E aí eu me pergunto, igreja, quantas vezes a gente percebe que a pessoa está pegando uma rota que a gente não colaborou, que a escolha é dela. Mas aí eu penso assim, se pegar essa rota ali, vai acontecer isso. E eu vou sair fortalecida aqui na frente. Eu vou ganhar alguma coisa com isso.
Isso aqui vai ser legal para mim. O resultado pode ser benéfico para mim. Um ambiente de trabalho, então, isso é a coisa mais normal da gente ver, mais corriqueira. A pessoa está vendo que você está indo tomar uma decisão para o lado de cá. Ela vai ficar caladinha, ela é incapaz de chegar e falar assim: pô, fulano, olha o que você está fazendo. Por quê? Porque ela está maquinando o que vai acontecer de benéfico para ela, caso aquele irmão, seja ele cristão, seja ele ímpio, seja ele o que seja, quando a gente percebe, você não fez nada. Você ficou calado. E isso vai de grandes coisas às pequenas coisas. Você está vendo que a pessoa, às vezes, vai fazer uma apresentação. Em faculdade, a gente vê isso muito em escola. Em relacionamentos de poder dentro de igreja. Você está vendo que a pessoa vai se lascar. Vou ficar calado, porque aí é minha chance, né? De ser o super-herói, né? De ser o salvador da pátria. Quantas vezes nós já fizemos isso? Eu já vi esse tipo de comportamento entre marido e mulher. A mulher já vai ver que o marido vai quebrar a cara. Mas a necessidade dela de depois levantar a placa e falar assim: eu avisei, é tão grande que ela deixa o cara aí. Ela deixa o cara aí. Estou mentindo, gente? Estou mentindo? Não estou. Irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Ah, fulano vai se lá. Mas se ele me vender, se ele fizer isso assim, eu vou ganhar ali assim. Nós não temos que ser trouxas, idiotas, tapetes do inimigo, bobões. Mas nós temos que nos policiar a respeito da motivação real das nossas atitudes. Porque a aparência de ação santa, religiosa, bonitinha, é muito diferente de um coração puro. E aí eu devo lembrar a vocês, também Provérbios falando, tudo que você fizer, você consagre ao Senhor, e tudo irá bem. Eu devo lembrar a fala do apóstolo Paulo: quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Nesse trecho o apóstolo Paulo até chega a dizer o seguinte, que se você até quiser contrariar uma regra local lá, que era de alimentação de comida de ídolo, que tinha a ver lá com a lei mosaica, o contexto, ele fala, é melhor, desde que você faça para a glória do Senhor, está tudo bem. Estou falando para vocês desobedecerem a Bíblia, não. Estou falando de lei mosaica. Estou falando de norma mundana. Então, não são só as nossas atitudes, as nossas ações, sim e não, certo e errado, lícito e ilícito, que o Senhor está avaliando. Ele está avaliando a intenção do nosso coração. E é dessa intenção que eu estou falando. Porque o livro de Provérbios não está falando que aquele que age... Olha o que a palavra vai falar. Há no seu coração perversidade, todo tempo maquina mal. Por isso, porque maquina o mal. Eles não estão falando porque vai lá e dá um empurrão e joga o outro do abismo abaixo. O que é maquinar o mal? O que é maquinar? É aqui, ó. Não precisa de você fazer. O simples fato de você estar aqui maquinando, calculando. Ah, deixa para lá, vou ficar caladinho, né? Vai se dar mal, pau vai cantar, tal. O jogo, sabe o jogo? Então basta você maquinar. Olha o nível de exigência desta Bíblia. Eu não estou falando de pôr o pé para o cara tropeçar. Eu estou falando de olhar o cara caminhar e falar, tropeça, tropeça, por favor, só um tropeçãozinho, Senhor. Tem gente que ora. Vocês já ouviram falar de oração contrária? Tem gente que ora, que tem coragem de orar. E aí depois que aparece a árvore na frente, como apareceu para Absalão, nós não sabemos o porquê. Eu pergunto para você e para mim também. Será, mas será mesmo
que nós podemos consagrar os nossos pensamentos e as nossas intenções a Deus? Será que hoje os seus pensamentos, as suas intenções, elas estiveram alinhadas com o Espírito Santo? Você e eu, nós temos coragem de abrir o nosso coração e falar o que Davi falava: Senhor, visita o meu coração. Ô, gente, cuidado na hora que você falar isso na oração. Tem gente que fala isso e não está nem vendo o que está falando. Senhor, visita o coração do teu servo. Ai, ele vai visitar. Arca com as consequências. Intenção, o Senhor avalia intenção. E por isso, muitas vezes, a Bíblia é perfeita. No dízimo, fala que o Senhor abençoa aquele que dá com alegria. Ele está olhando o que, igreja? É quanto que você está tirando da sua conta? É seu extrato? É quanto que você veio trazer aqui? Não. Ele está olhando é o que? Sua intenção. Tem gente que vem dizimar com a intenção de receber 100 por 1. Vou receber a 100 por 1, deixa eu ir lá colocar. É assim, igreja, que o Senhor quer as coisas de nós? Eu tenho certeza que a resposta é um sonoro e redondo não. Um sonoro e redondo não. Nós temos que pesquisar as nossas intenções. Aí eu te falo, e me falo, como é que eu vou pesquisar as minhas intenções, se o meu coração, conforme o próprio Jesus já falou lá em Marcos 7, coração do homem é o quê? Cheio de vício, de compulsão, de avareza, de vaidade, de ira, de tudo quanto é coisa ruim, porque nós perdemos a conexão natural que tínhamos com o Senhor lá no Éden, no momento em que Eva resolveu bater papo com o demônio, com Satanás. Foi bater papo, e Adão não vigiou a mulher, não guardou o jardim, etc, etc. Para ninguém falar que eu estou pondo a culpa na Eva, né? Só falta essa agora. Então, o nosso coração, ele é cheio de perversidade. Eu te pergunto, em que momento você e eu confrontamos o nosso coração, as nossas intenções, o porquê de fazermos as coisas? Em que momento? No culto. Você faz isso aqui no culto? Se você faz, você é ninja, porque eu não consigo. Você não faz isso aqui no culto? Você faz isso orando ativamente na sua casa? Faz? Falando, pedindo. Tem que orar? Tem que suplicar? Tem. Mas em que momento que você consegue ouvir a palavra entrar no seu coração? No silêncio do seu quarto. Você silenciando a sua voz e ouvindo a voz do Senhor falar com você. Através da palavra. É abrir a Bíblia e ler 4 versículos, 3, e ficar quieto. Você acha que o ativismo religioso vai te confrontar? Vai confrontar suas intenções? A quantidade de vezes que você vem no culto, quantas pessoas você está ministrando na vida delas? Não que você não tenha, mas isso não traz mudança de intenção, mudança de coração. Absalão estava lá, ó, atendendo as pessoas. Vem que eu te ajudo. Olha como eu sou legal. Olha como eu sou bonzinho. E por dentro ele estava podre. Eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Outro dia, eu estava lembrando de uma frase que eu falava muito quando eu não era convertida. Que eu falava demais quando eu era convertida. Eu gosto muito de análises. Eu gosto de analisar relações, instituições, de ler os jogos. Eu sempre tive muita facilidade para entender ambiente político, muita. Para estudar história, entender quem está fazendo o quê e por que está fazendo. Foi uma habilidade. Até por gostar muito de ler, enfim, contexto. E sabe o que eu falava, igreja? Sabe o que eu fazia com a inteligência que o Senhor me deu? Eu falava assim: eu sou muito legal, mas deixa eu falar, quando eu sou má, eu sou melhor ainda. Eu repetia isso e dava uma gargalhada de bruxa no final. Para não falar outra coisa, né? Eu maquinava o bem? Não. Isso era maquinar o mal. Muitas vezes, como forma
de reagir ao que o outro me fazia de mal. A minha maneira de reagir era dizer assim: ah, é? Então tá, agora eu vou te dar uma lição, agora eu vou te ensinar com quem que você está mexendo aqui. Espera aí que eu vou mexer 3 pecinhas no tabuleiro aqui, a casa vai cair. E era assim. E foi um exercício árduo. Parar de usar a capacidade para dar o troco. Não era nem para destruir ninguém, não, que eu nunca gostei disso, não. Mas para dar o troco, sabe? Para né? Oh, como eu sou o máximo, né? E policiar. Porque outra coisa que a palavra, essa história de Absalão nos ensina, a resposta vem dele. Se você tiver o posicionamento correto. Ouça, não adianta querer que o Senhor te justifique, que o Senhor faça o que Ele tem que fazer, dentro da sabedoria dEle, dentro do que Ele entende, se você vai lá e mete a mão. Se você vai murmurar, se você vai reclamar, se você vai colocar na mão dele, toda hora você volta lá e pega a batata quente de volta e vai lidando com aquilo. É preciso deixar que ele atue, como nós já falamos aqui, que o Espírito Santo traga a estratégia. E o Senhor vai falar, e vai mostrar a estratégia, e vai agir. E se precisar colocar um galho de árvore na frente de um guerreiro, em cima de um cavalo, e ele morrer do galho da árvore, ele vai fazer. E se ele não fizer, é porque não tem que fazer. Agora, não adianta ficar torcendo pela derrocada dos outros. Ficar orando pela derrocada de ninguém. E aí entra o dom da misericórdia. Nós temos que olhar para todos os que nos fazem mal de alguma forma. E eu sei o quanto isso é difícil, vocês podem ter certeza que eu sei. Nós temos que olhar com olhos de misericórdia. Nos afastar de colocar a nossa mão. Permita que Deus trate com a situação. E não peça justiça, porque Deus não faz acepção de pessoas. E se você pedir justiça, Ele vai falar, ok, mas se faço para A, também faço para B. Você é o que eu falo, pau que dá em João, dá em Pedro. Se você está pedindo justiça, para de pedir, porque vai vir para você também. A não ser que você seja um santo, realmente, né? Alguém assim, né? Santo você é, porque você é separado, né? Mas assim, se você for um cara assim, acima de qualquer... Eu não sou. Eu não peço justiça de jeito nenhum. Não peço, não. Porque se eu pedir justiça, eu vou ter que suportar a pancada. Se eu sou pó, vou voltar para o pó. Preciso ser confrontada 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes por dia. Como é que eu vou pedir justiça? Quem sou eu na fila do pão para pedir justiça para os outros? Se eu estou toda, né, carregada, carregando aí uma história, janelas que toda hora você descobre uma janela aberta, você abre as janelas. Não estou falando que eu contei para vocês aqui, que minha ficha caiu, falei, nossa, meu Deus, deixa eu pedir perdão ao Senhor. O que eu fiz na vida? Várias vezes falando isso. Então, embora essa palavra seja também uma palavra para abrir os nossos olhos, para nos mostrar como é que o engano entra na vida da gente, usando sentimentos, emoções, usando estratégias, usando a nossa vaidade, né? A necessidade de ser amado. Eu falo isso muito com a minha equipe. Um gestor que precisa ser amado, ele não consegue ser gestor de nada. Sabe por quê? Ele fala sim para quem não deve falar. Quem quer ter liderança em empresa, e outras lideranças também, eu creio que sim, tem que entender que ele não precisa ser amado, ele precisa ser respeitado. É diferente. Então, se você precisa ser amado o tempo inteiro, aplaudido, afagado, cuidado, porque os afagadores, os donos das palmas e dos aplausos, eles vão chegar. E se você ouvir, você vai cair. Então, mais do que uma palavra de alerta, ei, liga sua antena aí, que ó, o inimigo está na área, sempre vai estar. E isso não significa que não haja bênção, porque o poder de Deus é muito maior do que qualquer demônio, qualquer inferno. O Senhor é o Senhor, para isso que a gente tem Pai. Mas,
Para de falar, igual maritaca, como diz o amigo meu, maritaca. Para de falar assim, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. E seu coração está podre. Porque você olha a vida do outro e lança oração contrária, lança maldição. Você não tem a coragem de colocar o pé para o cara tropeçar, mas você fica torcendo. Lá dentro, você quer ver a pessoa cair, se prejudicar, inclusive projeto que você vai ganhar com prejuízo do outro. Nós não queremos ser surpreendidos repentinamente com uma queda. Queremos? Essa é a mensagem da palavra. Essa é a mensagem. A palavra confronta. Então eu vou te encorajar. Te encorajar. E aí, já que nós estamos falando da colheita, né? Do mês de Azer, eu quero te encorajar a semear boas intenções no seu coração. A retirar toda a erva daninha que está aí, porque sempre tem. Vigia, vigia. Arranca essa erva daninha, para que você possa colher coisas boas, ser surpreendido positivamente, mesmo porque o outro não tem que cair para você se levantar. A estrela tem uma frase clichê, mas é verdade, para a sua estrela brilhar, do outro não tem que apagar. Não é isso? Então nós temos que orar, pedir para o Senhor mostrar para a gente onde é que está a nossa podridão de intenção, para que a gente fique liberto, e pedir para Ele que tire do nosso caminho todo engano, que Ele possa mostrar, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja, em todas as relações, que o Senhor, o Espírito Santo, incomode a gente, fala, acorda aí, acorda aí que você está gostando desse elogio aí, desse afago. Hello, quem te ama sou eu. Acorda. Amém? Então vamos orar?